Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago um story time sobre o tempo em que eu trabalhei na Zara. Eu trago-vos este vídeo hoje porque eu, em algum vídeo, que já não me lembro qual, eu mencionei por acaso que tinha trabalhado na Zara e que não tinha gostado de nada, e vocês ficaram mesmo muito interessados e disseram muitas vezes para eu fazer um vídeo sobre isso. Primeiro de tudo, pelo vídeo vocês já perceberam que eu odiei trabalhar na Zara e eu com este vídeo não quero de todo denegrir a marca ou as pessoas que lá trabalham, simplesmente foi uma má experiência para mim. Mas pronto, começando pelo início, eu trabalhei na Zara há cerca de 4 anos atrás, eu tinha 19 anos, então candidatei-me a todas as lojas da Inditex. Para quem não sabe, a Inditex é a dona da Zara, da Pull&Bear, da Stradivarius, da Bershka, Massimo Dutti e mais outras tantas, a Oysho também. Todas essas lojas pertencem ao mesmo grupo, então vocês, ao candidatarem-se para uma loja, normalmente podem estar a candidatar para as outras também. E para quem está interessado, para vocês, pelo menos na altura em que eu fiz, que já foi há 4 anos, não sei se entretanto mudou, a única coisa que eu tive que fazer foi imprimir um currículo, que na altura era praticamente inexistente, e preencher os papelinhos que pedi na caixa central da Stradivarius na altura, mas podia ter sido na Zara, por exemplo. Pronto, eu fiz isso e uns dias depois recebi uma chamada telefónica a dizer que tinha sido selecionada para ser entrevistada. E eu fui super nervosa porque nunca tinha sido entrevistada antes, este foi assim o meu primeiro emprego à séria. Antes disso só tinha trabalhado em eventos, a tirar fotografias, coisas assim do género, nunca tinha tido que passar por uma entrevista e só por isso estava assim um bocado nervosa. E assim que cheguei para a entrevista ainda fiquei mais enervada porque eu estava à espera e já estava nervosa com essa possibilidade de ser entrevistada isoladamente, eu com o gerente da loja, eventualmente mais uma ou duas pessoas, mas quando lá cheguei era uma entrevista conjunta. E eu na altura nem sabia que isso existia e fiquei tão nervosa, basicamente era eu mais 3 pessoas, se não me engano. Sim, era eu mais 3 pessoas, era eu mais 2 raparigas e um rapaz. E basicamente aquilo parecia uma apresentação da escola em que vocês têm que dizer o nome, o que é que fazem, porque é que querem trabalhar para ali, a vossa disponibilidade. E pronto, eu dei todos os meus limites, que só poderia a determinadas horas, porque na altura ainda estava na universidade. E quando saí de lá fiquei mesmo com a ideia que não ia ficar com o lugar, porque haviam pessoas que tinham mais disponibilidade de horários do que eu. Eles disseram que se nós não recebêssemos uma chamada até ao final do dia era porque não tínhamos ficado com o lugar e eu não recebi chamada nenhuma. Mas 1 ou 2 semanas depois, já me tinha passado à frente completamente a ideia de que iria trabalhar em alguma daquelas lojas, recebi outra chamada a dizer que precisavam de outra pessoa e que tinham gostado de mim e a perguntar se eu ainda tinha disponibilidade. E eu, como não tinha encontrado mais nenhum trabalho, disse obviamente que sim. E fui. E apesar de eu não ter gostado de todo de trabalhar na Zara, uma coisa que eu tenho de dizer de positivo, pelo menos em relação à Zara, é que eles não têm qualquer tipo de preconceito com tatuagens, com cores de cabelo. Eu na altura tinha o cabelo mais ou menos, muito parecido ao que tenho agora, tinha o cabelo curto, super azulão e tinha uma tatuagem só, muito pequenina, e em nenhum momento eles disseram nem que não gostavam, nem que gostavam. Pronto, não levantou qualquer tipo de problemas. E quando eu lá cheguei para, pronto, me fazerem, entre aspas, uma visita guiada e explicar como é que as coisas procediam, disseram-me que eu iria trabalhar na secção de crianças. E eu fiquei muito contente, porque vocês sabem que eu adoro crianças e porque a secção de criança é bem mais calma que todo o resto da loja. A secção de homem é muito mais confusa e a de mulher nem se fala, aquilo é tipo um pandemónio total. Eu fiquei agradada pelo facto do meu primeiro emprego, a minha primeira experiência de emprego, ser numa secção da loja com menos confusão. E era super fofo, aquelas roupinhas de bebê e não sei o quê. Depois começou assim a acontecer as coisas que me deixaram menos contente e que em certa parte foram contribuindo ao longo do tempo para eu não gostar daquilo. E eu não fiquei lá muito tempo, eu fiquei lá cerca de 1 mês, porque chegou ao fim do mês, foi um bocadinho menos de 1 mês, eu já não conseguia lá estar. Estava mesmo a afetar o meu psicológico e eu decidi que o melhor para mim era sair dali. Felizmente não precisava daquele dinheiro, era mais uma ajuda. Mas pronto, fui trabalhar para a secção de criança em regime de part-time, como quase toda a gente que trabalha na Zara está em regime de part-time, que é basicamente 4, 5 horas por dia. Eu acho que fazia 5, acho que era o que estava no meu contrato.
Mas ao fim de 2, 3 dias eu percebi que, embora toda a gente esteja em regime de part-time, ninguém trabalha só 4, 5 horas. A parte boa é que eles pagam bem, a Zara paga bem e foi uma coisa que eu nunca pensei por acaso. Há muito aquela ideia de que as pessoas são escravizadas neste tipo de loja, que trabalham horas e horas e não recebem bem. Na Zara, pelo menos no ano em que eu lá trabalhei, não era de todo o caso. Eu não me lembro dos valores ao certo, mas pronto, basicamente tínhamos aquele valor, acho que era de 8 euros por hora, e a partir do momento em que começávamos a fazer horas extra, ganhávamos o dobro por cada hora. O mínimo que eu podia levar para casa, mesmo trabalhando só as 4, 5 horas diárias, que era o meu dever, eu levava para casa mais ou menos o salário mínimo, o que é muito bom para um part-time, mas também abusam um bocado dos horários. No meu caso específico, como eu ainda estava a estudar na altura, eu quis em part-time porque precisava que o trabalho fosse em part-time, mas eu nunca trabalhava só às 5 horas. Eu nunca fiquei lá menos de 6 horas ou 7 horas. Cheguei a ficar 10 horas ou 11 e era muito cansativo e muito chato, porque eu tinha coisas da universidade para fazer e queria estar em todo o lado menos ali. E uma das coisas que eu mais odiei em trabalhar lá, e eu odiaria se fosse hoje, porque a minha personalidade não me permite viver em paz daquela forma, é o facto dos horários serem feitos à semana. Teoricamente. Basicamente aquilo no final da semana saem os horários para a semana seguinte e só isso por si para mim já é bué horrível, porque para mim ter só uma semana de antecedência para conseguir organizar a minha vida não é suficiente e naquela altura muito menos, mas independentemente disso o suposto horário para a semana nunca era aquele que vinha no início da semana, porque era sempre alterado, havia pessoas que precisavam trocar por isto, por aquilo, ou seja, o horário era completamente móvel e imprevisível. Havia vezes em que eu saía da loja sem saber o horário que ia ter no dia seguinte. Eu só sabia o meu horário certo no dia anterior e às vezes na manhã do próprio dia em que ia trabalhar e isso era... A sério, deixava-me completamente maluca. Se eles continuam com essa forma de trabalhar, eu acho horrível. Depois, em termos de pessoas, de colegas, era toda a gente muito simpática disso, eu não me posso queixar de todo. Só tive, assim, uma má experiência com um colega, que foi, tipo, um estupor total. Era um rapaz da secção de homem, acho eu. Pronto, eu estava na secção de criança, em que as roupas são, tipo, deste tamanho. Então, a cena para dobrar a roupa, eu pegava sempre por esta zona aqui das costuras dos ombros, porque era o suficiente para ficarem bem arrumadinhas, quadradinhas e não sei o quê. E houve um dia em que eu já tinha arrumado a minha secção inteira e a loja ia fechar, então chamaram-me para ir ajudar a arrumar a secção de senhora e esse rapaz estava lá e eu comecei a ajudá-lo a dobrar roupa e comecei a dobrá-la da mesma forma que dobrava as de bebê, só que com a diferença que as roupas de adulto são bem maiores, então conforme eu dobrava elas ficavam assim dobradas assim de uma forma muito grande. Ele vira-se para mim com grande cara de arrogante e diz: Então, a trabalhar numa loja de moda e nem sequer sabes dobrar roupa. olhem, eu fiquei com uma vontade de esganá-lo. Felizmente era o último dia dele e ele basou e eu nunca mais tive que olhar para a cara dele, mas fiquei mesmo irritada. Mas de resto, todos os colegas eram simpáticos, nunca ninguém me faltou ao respeito. Claro que havia aquela condescendência por eu ser nova e por ser nova de idade, eu era a mais nova que lá estava. Há pessoas com quem trabalhei, mesmo naquelas poucas semanas, com quem eu falo até hoje. Portanto, as pessoas em si não eram o problema. Para mim, um dos maiores problemas, para além desse dos horários, era o facto de como trabalhar na Zara. Não era bem o que nos diziam ao início, no primeiro dia em que parecia tudo lindo e maravilhoso, do género: estás em part-time, vais trabalhar 4, 5 horas, o horário sai no início da manhã e tens a semana toda, como está escrito no papel e podes-te organizar. Como não era bem assim, eu sentia que muita gente ia para lá tal como eu fui, e ao fim de algum tempo acabava por desistir, por não gostar, por não se identificar. Então havia todos os dias pessoas novas a entrar para trabalhar e todos os dias pessoas a desistir e a ir embora. Então o que eu senti foi que não dava tempo suficiente para as pessoas se habituarem umas às outras. Eu estive lá um mês e não me consegui ambientar a todas as pessoas, não consegui ter a vontade suficiente para falar com elas, porque estava constantemente a vir novas pessoas e estão a perceber? E depois em termos de funcionamento, e atenção, que isto tudo que eu estou a dizer foi coisas que aconteceram comigo há 4 anos. Pode entretanto já ter mudado e a realidade de trabalhar na Zara agora ser completamente diferente, mas pronto, isto foi o que aconteceu comigo. Havia coisas no funcionamento daquela loja que eu pura e simplesmente não conseguia perceber e obviamente não concordava. Trabalhar numa loja dá-vos cabo
dos pés, das pernas e das costas. Vocês estão constantemente de pé, a dobrar roupa, a arrumar sapatos. Eu saía de lá quase a chorar de dor nas costas. Havia alturas em que eu só me queria sentar e não podia. Isso para quem vai trabalhar em part-time e fica lá 4, 5 horas, acaba por não ser assim muito grave. Mas havia dias, vários dias e seguidos, em que eu ficava lá 8 horas ou 9 horas sem me sentar. E era horrível. Eu não podia ir para trás da caixa porque não podíamos estar atrás da caixa se não fosse para passar as compras das pessoas. Eu não podia encostar, eu não podia estar mesmo que tivesse a roupa toda arrumada, e aconteceu muitas vezes, porque a secção de criança, como eu disse, é bem mais calma, então às vezes passavam horas em que não entrava lá ninguém. Mesmo que eu tivesse a secção toda arrumada, completamente perfeita, imaculada, eu não podia sentar. Não podia. Não podia me sentar, não podia estar sem fazer nada, mesmo que não estivesse nada para fazer. Então o que eu fazia era percorrer a loja toda, dobrar tudo, e quando acabava e a loja estava toda arrumada, eu voltava a dobrar o que já estava dobrado, a arrumar o que já estava arrumado. E era a coisa mais frustrante de sempre. Eu juro, eu ficava tão empolgada quando entrava alguém na secção de criança e se punha a ver coisas e a desarrumar que vocês nem imaginam. E depois outra cena que também acontecia era, normalmente estavam sempre 2 pessoas por turno, e como eu era a mais recente aquisição, havia sempre uma pessoa mais experiente acima de mim, que normalmente era a pessoa chamada para ir ajudar ou reforçar as outras secções ou ir fazer qualquer coisa ao armazém, o que fazia com que eu passasse muito tempo sozinha na minha secção. E qual é o problema disso? Primeiro é uma seca, porque não temos ninguém para falar. E depois era toda a questão da casa de banho, que era um drama real, porque muitas das vezes eu estava aflita para ir à casa de banho e não podia deixar a secção sozinha. Não podia, era tipo, uma das regras principais era não deixar a loja ou a secção da loja sem ninguém. Então, o que acontecia era, quando eu estava mesmo aflita para ir à casa de banho, tinha que chamar alguém de outra secção para me substituir, e isso às vezes demorava muito tempo. Era lixado. E eu não me mijei, por sorte, porque podia perfeitamente ter-me mijado ali. E outra cena que eu também não gostava nada era o facto de... eu não percebia nada daquilo. Nunca tinha trabalhado numa loja, eu não percebia nada daquilo. Eu não sabia como é que se chamavam as coisas, eu não sabia como é que se efetuavam trocas, eu não sabia como encontrar as coisas no armazém, e eu por acaso tive muita sorte com as minhas colegas de secção. Elas eram super queridas e super pacientes comigo, mas quando por alguma razão não eram elas a explicar umas cenas, como há tanta gente a entrar e a sair naquela loja, pessoas todos os dias a entrar para trabalhar e pessoas todos os dias a desistir de trabalhar lá, eu senti que as pessoas que lá estão há mais tempo e que são as responsáveis por, dar formação aos novos trabalhadores, já não têm paciência para estar constantemente a repetir as mesmas coisas, e eu percebo, mas isso torna as coisas muito mais complicadas para quem está a começar, porque diziam, ok Bárbara, não tens trabalho aí na secção de criança, vai lá ajudar a secção de senhora, e eu ia, chegava à secção de senhora e ficava completamente perdida, sem saber o que fazer, era bué. E principalmente para pessoas minimamente ansiosas como eu sou, assim, em contextos mais sociais, aquilo era bué difícil para mim. Era mesmo um emprego que chocava muito com a minha personalidade. Primeiro com a parte da organização, que eu sou uma pessoa que eu planeio muito a minha vida, o meu dia-a-dia, e quando as coisas fogem um bocado ao meu controle daquilo que eu tinha pensado que iria acontecer, a sério, comunica mesmo com o meu sistema nervoso. E depois foi toda a questão do trabalhar com pessoas, trabalhar com o público, e depois a parte de comunicação com os meus colegas, que não era de todo boa. Talvez também fosse culpa minha, talvez eu fosse muito reservada e tivesse medo de perguntar, não sei, mas eu sentia que não havia muita abertura para errar, para perguntar, e isso, foi mesmo bué da mau. Mas o que eu sinto é que trabalhar na Zara ou trabalhar em lojas de roupa no geral é daqueles tipos de empregos que há pessoas que odeiam, como eu, e há pessoas que amam. Haviam colegas minhas na Zara que amavam aquilo, que eram super boas, super felizes e realizadas a trabalhar lá mesmo. E, no entanto, tal como eu, haviam pessoas que iam para lá e desistiam no dia a seguir porque detestavam. Portanto, se vocês querem experimentar, se vocês têm o desejo de querer ir trabalhar para uma loja assim do género, não se sintam desencorajados por este vídeo, porque vocês podem muito bem adorar aquilo. Vocês são diferentes de mim e as pessoas que vocês vão apanhar a trabalhar nas lojas são diferentes das que eu apanhei, portanto,
projeto não é nada linear. Partilhei só aqui a minha experiência porque vocês mostraram interessados e foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que ninguém que adora Zara ou que trabalhe na Zara ou que tenha trabalhado comigo, por acaso, espero que ninguém fique ofendida. Isto foi a minha experiência. Digam-me aí em baixo se por acaso já trabalharam em sítios assim do género, se gostam desse tipo de emprego, se não gostam. Subscrevam se ainda não o fizeram, ativem o sininho das notificações e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!